Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos! Hoje eu vim comentar com vocês as minhas leituras do mês de dezembro de 2022. Mas antes de falar sobre o livro, feliz ano novo para todo mundo! Eu me atrapalhei aqui no calendário e não percebi que o último vídeo de 2022 ia ser aquele, então eu acabei não comentando nada sobre o fim do ano. Vou aproveitar esse tempinho aqui no começo para rapidamente agradecer a todo mundo que está por aqui, que me acompanha há muito tempo, quem está chegando por agora. É sempre um prazer ter vocês por aqui. Eu cheguei a cogitar agora em 2023 dar uma paradinha com o canal, mas por enquanto eu não vou conseguir fazer isso, porque eu gosto muito de estar aqui com vocês, trocar ideia nos comentários, falar sobre livros, dar dicas. Então, queria agradecer muito mesmo vocês por estarem aqui, por interagirem comigo, por comprarem pelo link da Amazon, que eu sempre deixo aí no box de descrição, isso ajuda demais. E queria desejar um feliz ano novo para todo mundo, que 2023 seja um ano bom, cheio de saúde, de alegrias, de excelentes leituras para todos nós, porque nesse quesito 2022 foi maravilhoso para mim. Inclusive, queria avisar vocês que agora em janeiro nós teremos 2 vídeos por semana aqui no canal, porque é um mês em que eu faço balanço de leituras, falo um pouquinho sobre metas futuras, além dos vídeos já tradicionais de leituras do mês, book haul, tá bom? Acompanhem, já deixa um joinha pra mim, me dá essa moral, e se quiser, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações desses vídeos novos que virão por aí. Então vamos às leituras, tem várias, em dezembro eu entrei em férias, então eu consegui ler bastante. Vou mostrar para vocês as que eu finalizei em dezembro, mas na verdade eu também comecei várias. Estou com muitas leituras em andamento. E tentarei ser relativamente breve aqui nos comentários, porque realmente são muitas leituras. Então, vou começar falando por essa obra-prima, que é Pedro Páramo, de Juan Rulfo, publicado pela José Olímpio e traduzido por Eric Nepomuceno. Esse livro eu li para o clube As Veias Insólitas da América Latina. Todos os clubes literários dos quais eu participo, eu deixo aí no box de descrição para vocês terem, se quiserem participar também, saberem o caminho, as redes sociais desses clubes e tudo. E As Veias Insólitas da América Latina é comandado pelo Rafael Otates, que é especialista em literatura, e ele guia a gente na leitura de algumas obras insólitas latino-americanas. São 6 obras no total, e se eu não me engano essa é a terceira do clube. E eu nunca tinha lido. Eu já tinha lido Juan Rulfo, Chão em Chamas, mas na faculdade já faz muito tempo. Fiz até um trabalho sobre o livro, mas realmente não me lembro nada. E Pedro Páramo achei um livro assim excelente. Precisarei reler, porque quem já leu sabe que ele é bem confuso numa primeira leitura, mas é riquíssimo. É a história de um narrador chamado Juan Preciado, e o Juan tá se despedindo, essa é a primeira cena do livro, ele tá se despedindo da mãe dele, a mãe dele tá morrendo, e a mãe dele fala pra ele procurar o pai dele, e o pai do Juan Preciado é o Pedro Páramo. Então a gente acompanha o narrador por essa jornada em busca do pai, e o pai a gente conhece por várias vozes diferentes que vão aparecendo aí no meio do caminho. Porque o vilarejo onde o pai dele nasceu, viveu, é um vilarejo muito estranho. Ele tem alguma coisa diferente dos outros lugares que o Juan Preciado já esteve. Então é um livro maravilhoso, com áreas de mistério, com áreas de quebra-cabeça também. Tem, como vocês podem ver aqui pela capa, né, o tema da morte, como o mais presente de todos, talvez. E no México, o autor é mexicano, no México o Dia de los Muertos é muito importante. Então essa relação dos vivos com os mortos vai ser uma das principais temáticas aqui do livro Pedro Páramo. Maravilhoso, mas exige releituras. Eu não vou trazer uma resenha separada para vocês, porque eu preciso reler esse livro. Aliás, o meu ficou cheio de anotações. Olha só, eu fui destacando palavras, trechos também. Porque realmente o que eu mais gostei foi a ambientação que o Juan Rulfo conseguiu construir aqui no livro. É muito envolvente, você se sente ali no lugar. Sensacional! Também li O Beijo na Parede, do Jefferson Tenório, publicado pela editora Sulina.
Esse é um dos meus 12 livros para 2022. Agora em janeiro eu venho contar para vocês quanto das minhas metas anuais eu consegui cumprir, inclusive os 12 livros para 2022, tá? E do Jefferson Tenório eu já tinha lido O Avesso da Pele com o Piquenique Literário e gostei muito, muito mesmo. E esse livro tem um narrador criança, é um menino, agora eu não me lembro exatamente a idade que ele tem, mas é um menino, uma criança, que aos poucos vai perdendo os adultos ao redor dele. A mãe morre, o pai morre também, a avó já tinha morrido há algum tempo, e ele fica sozinho no mundo e tentando sobreviver do jeito que ele consegue. Ele é um menino muito sensível, ele fala que eu sou muito precoce, porque ele precisa ser, né? Ele precisa dar um jeito de trabalhar, de conseguir comida, conseguir abrigo. E uma das grandes habilidades dele é a habilidade social. Ele é um menino muito amoroso e carismático, além de curioso. Então ele acaba cativando algumas pessoas ali ao redor. Por exemplo, uma prostituta que vai deixá-lo morar com ela. E aí os vizinhos também ficam amigos dele. É um livro muito sensível, linguagem super tranquila, porque essa narração de uma criança, então é em primeira pessoa, mas tem muitos diálogos também, e gostei bastante. Esse título faz referência à morte. O beijo na parede, ele usa como uma expressão para a morte do Ayrton Senna, que seria bater de frente com uma parede e morrer. A avó dele morre de um jeito meio parecido, num acidente de carro, e aí ele adota essa expressão, todo mundo um dia vai beijar a parede. Então o beijo na parede também tem essa coisa da morte muito presente, mas com foco nesse menino inocente que precisa se virar sem os adultos na sua vida. E aí me deu muita vontade, gente, olha só, professora, entra de férias e me deu muita vontade de ler livros de história, porque eu tô trabalhando mais com filosofia nos últimos anos, né? Embora minha primeira graduação seja em história, mas aí eu entrei de férias e me deu muita vontade de ler livros de história. E eu peguei um que eu tava devendo já, Independência do Brasil, do João Paulo Pimenta, pela Editora Contexto. A Editora Contexto tinha me enviado esse livro há alguns meses, e eu tô com vários livros sobre a independência do Brasil. Eu pretendo fazer uma série de vídeos aqui pro canal falando sobre cada um desses livros, e este será o primeiro. Olha só, fiz várias marcaçõezinhas, também tudo marcadinho, sublinhado, porque esse é um livro bem panorâmico sobre a independência do Brasil. O João Paulo Pimenta é professor lá na USP de História do Brasil, excelente professor, inclusive, e nesse livro ele vai te contar meio que tudo que você precisa saber numa visão geral. Se você não sabe nada ou não lembra nada sobre a independência do Brasil, esse livro é uma ótima pedida. Aliás, essa coleção toda da Editora Contexto, essa daqui chama-se Temas Fundamentais, mas tem uma outra coleção que é muito parecida, chamada História na Universidade, e vale muito a pena porque são especialistas falando dessa forma bem acessível sobre algum período ou sobre algum acontecimento, algum processo. E aqui, além dele contar mais ou menos o que aconteceu, que é o que geralmente as pessoas associam quando falam que vão estudar história, né? Eu vou estudar o que aconteceu. Ele também problematiza um monte de coisas, no sentido de mostrar que existe essa narrativa oficial sobre o que aconteceu, mas ela não é unanimidade, ou seja, ela não é a única. Existem muitas outras coisas ao redor que também aconteceram e que às vezes a gente não estuda ou não conhece, porque prevaleceu uma certa versão da história. Então aqui ele vai trazer essa problematização também. Muito bacana, gente. E aí tivemos livros da Copa Literária. Eu sei que bastante gente não acompanhou, porque não gosta muito de vlogs e tal, mas quem acompanhou, a resposta foi muito legal, fiquei feliz, obrigada quem assistiu aos vídeos da Copa Literária. Na Copa Literária eu fazia batalhas de contos, e os livros de contos que eu li foram indicados por amigos booktubers. Gente, todos os livros muito, muito, muito incríveis. Tanto é que eu continuei lendo muitos deles. E ainda vou ler outros, tá? Tô devendo ainda. Mas em dezembro eu finalizei mais 2 que participaram da Copa Literária. Um deles, Amar é Crime, do Marcelino Freire.
pela editora Record. Quem não conhece, Marcelino Freire é um escritor nacional contemporâneo, ele é pernambucano. Quem me indicou Amar é Crime foi a Jéssica Matos, minha querida amiga. E os contos desse livro, eles falam exatamente o que o título diz, né? Sobre amor, mas às vezes é um amor entre aspas, e sobre violência ou sobre sofrimentos ligados ao amor. O que é muito interessante. Mas ainda não me arrebatou o Marcelino Freire. Eu acho que eu já li uns 3 livros dele. Eu li também o Contos Negreiros e o Nossos Ossos. E eu gostei dos 3, mas nenhum foi assim de explodir a minha cabeça. Vou continuar lendo porque eu gosto demais da escrita do Marcelino Freire. Acho as ideias dele muito boas. Só ainda não me pegou de jeito, mas tá por pouco, viu? Eu logo acho que vou encontrar o meu livro do Marcelino Freire. E a escrita dele é muito sonora. Você vai lendo e dá vontade de você falar alto, falar em voz alta, porque realmente é meio musical às vezes, sabe? Então é um livro muito bom, recomendo. E outro da Copa Literária foi o Erva Brava, da Pauline Tort, pela editora Fósforo. Este não só foi indicado por meu amigo Humberto, do canal Primeira Prateleira, como ele me enviou de presente o livro. Eu ia adquirir, mas ele tinha lá. O Humberto, ele organiza o Clube de Literatura Brasileira Contemporânea, que é demais. E esse foi um dos livros que eles leram. Então ele me enviou de presente, obrigado Humberto. E gente, que livraço! Pauline Tort é jornalista, ela é de Brasília. E esse livro traz, acho que são 12 contos, sobre uma mesma cidade, que é a cidade de Buriti Pequeno. Ela é uma cidade ficcional, em Goiás, uma cidade pequena. E cada conto fala sobre um personagem diferente, sobre um aspecto da cidade diferente. Então você tem, por exemplo, usuários de crack na primeira história. Você vai passando por alguns personagens da área rural, aliás, muito presente. A Pauline é muito boa em ambientar os contos. Assim, é bem impressionante o quanto ela consegue te fazer entrar na história com poucas palavras, sabe? No primeiro parágrafo você já entendeu do que ela tá falando e quer continuar a ler a história. Além de ser tudo muito sensorial na escrita dela. Ela mexe com o seu olfato, com a sua visão, com a sua audição. O tempo todo ela provoca os seus sentidos para você imergir ali em Buriti Pequeno. E aí ela tem outro conto que ela fala sobre a mulher do prefeito, outro que ela fala sobre um cineiro da cidade. Então assim, é demais. Leiam este livro, Erva Brava, um dos melhores do ano, vai aparecer, já vou dar um spoiler, vai aparecer aí nos vídeos de melhores leituras do ano. E eu amei conhecer um pouco do Centro-Oeste através das palavras da Pauline Tort. Realmente valeu muito a pena. Li este livrinho da editora Ainé. O livro chama-se Uma Mensagem para o Século XXI, do Isaiah Berlin, e a tradução é de André Besamati. Na verdade, esse livro se chama Uma Mensagem para o Século XXI, mas esse é o nome do segundo texto que tem no livro. O livro é composto por 2 textos, e o primeiro chama-se A Procura do Ideal. E os 2 falam sobre a mesma coisa. Então deixa eu só apresentar o Isaiah Berlin para vocês. Ele é um filósofo que se naturalizou britânico e ele é especialista em Nicolau Maquiavel. Ele tem uma veia mais conservadora em vários aspectos, inclusive questões ligadas a imperialismo, colonialismo, anticomunismo. E nesse livro ele tenta expor um dos cernes do pensamento dele, que é o de que vai ser impossível a humanidade chegar numa sociedade ideal. Então ele rejeita essa ideia da utopia, porque ele diz que os seres humanos não concordam entre si, que não existe uma verdade absoluta. Ele vai na contramão aí dos filósofos mais clássicos, principalmente os antigos, os medievais, né? Então ele fala, não existe uma única verdade absoluta, não existe um único caminho para a gente encontrar uma verdade. O que existem são valores que a gente pode priorizar. E para a gente chegar na melhor sociedade possível, que não vai ser a ideal, a gente precisa negociar uns com os outros esses valores. Basicamente esse é o mote do livro, mote geral. É um livro bem curtinho, olha, é pequenininho, de bolso, e ele tem 60 páginas mais ou menos, 65. E se você quiser conhecer um pouco melhor essa teoria, eu vou deixar um texto do meu amigo Daniel Gomes de Carvalho,
que é historiador, professor da Universidade de Brasília, em que ele explica essa teoria, ou esse aspecto da teoria do Isaiah Berlin. Então o link para esse texto vai estar no box de descrição, tá bom? Vale muito a pena porque é bem interessante, e o que eu admirei muito nesse livro é a capacidade, a clareza argumentativa do Isaiah Berlin. Realmente é muito fácil de você acompanhar o pensamento, o raciocínio dele. E eu li alguns contos de Natal. Eu não sou uma pessoa que costuma ler contos de Natal, mas esse ano eu senti que eu não estava muito no clima do Natal em dezembro, e eu vi algumas publicações interessantes por aí, resolvi ir atrás e gostei, assim, funcionou para mim os contos de Natal, começando por Contos dos Antigos Natais, escritos por mulheres, da editora Wish. A tradução é de Karine Ribeiro, Bruno Metangrano e Carolina Cândido. E esse livro, muito lindo, como todos da editora Wish, ó, veio com essas bolinhas de Natal. E ele é sempre muito bonito, os livros da editora Wish, esteticamente falando. Sempre com o título, a autora e o ano em que o conto foi escrito. A maioria é da segunda metade do século XIX ou primeira metade do século XX. Algumas das autoras são a L.M. Montgomery, a Louisa May Alcott e a Beatrix Potter. Então aqui nós temos 14 contos, a maioria deles é de língua inglesa, ou dos Estados Unidos ou da Inglaterra, e a maioria tem como protagonista alguma criança. Às vezes tem alguns seres mágicos também, tipo fadas, Papai Noel, né? Na verdade não é Papai Noel, é São Nicolau, alguma espécie de duende, enfim. Muito inverno, muita neve, porque são contos do hemisfério norte. Além desses da Inglaterra e dos Estados Unidos, tem um da Grécia, um da França, um da Alemanha e um da Itália. Acho que é isso. E eu gostei bastante desses que fugiram do padrão aqui, inglês ou estadunidense. A única coisa é que, assim, são contos muito ingênuos, né? Assim, são contos que têm uma lição de moral no final, aquela coisa de você ser generoso, ser humilde, ser grato no Natal. Muitas das histórias têm a ver com a criança e a família dela serem pobres, e aí são abençoadas no Natal e coisas assim. Mas assim, isso estava me incomodando mais no começo do livro, na primeira metade, e na segunda metade eu não sei se eu me acostumei ou se eu realmente gostei mais das histórias. Mas assim, foi um livro ok, um livro bom na minha leitura. E pro meu gosto, né? Eu não sou uma pessoa que gosta muito de livro que tem uma lição, e nesse todos os contos tem essa liçãozinha no final. E aí eu fiquei assim, curiosa para ler mais contos de Natal, mas eu queria contos de Natal que conversassem muito com a minha realidade. Então eu postei lá no Instagram, nos meus stories, pedindo dicas de livros ou contos de Natal que se passassem no Brasil. Então, Natal no calor, todo mundo suando, comendo arroz com uva passa, sabe aquela coisa brasileira mesmo. E aí surgiram algumas dicas, eu lembrei de algumas coisas também, João Cabral de Melo Neto, por exemplo. Enfim, o pessoal lembrou também da Lígia, com o Natal na Barca, que é maravilhoso. Teve vários, né? Várias indicações. Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade. E aí eu li um conto que eu tinha comprado já há um tempão no meu Kindle, chamado A Vovó Chamou o Diabo para a Ceia, da Juliana Dálio. E eu acho que é uma edição independente. É um conto curtinho, ele tem 60 páginas. E ali na sinopse estava falando de ter farofa com uva passa, aquela coisa brasileira, e isso me instigou bastante, além de ser uma história meio diferente. Nessa história, uma família está reunida, parcialmente reunida, tem gente que conseguiu chegar nessa reunião de Natal, e teve gente que não conseguiu chegar, porque no dia tá tendo uma tempestade muito grande, mas tem lá 3 irmãos, alguns filhos desses irmãos, e a mãe desses irmãos, ou seja, a avó das crianças que estão lá, faleceu nesse ano e queria reunir todo mundo pro Natal, pra ceia, porque ela tinha um recado que ela gravou em vídeo. E o recado dela é um recado extremamente macabro, porque ela acha que a família dela é uma família amaldiçoada, que ela e o marido dela fizeram tudo errado, e que eles são todos más pessoas, os filhos e os netos, e que por isso ela meio que lança uma maldição, ela fez um pacto com o demônio. Ninguém sairia vivo daquela ceia, daquele jantar, daquela festa de Natal.
Quando eu li a sinopse, eu achei que teria uns toques de bom humor, assim, sabe? Umas tiradinhas, umas piadas, mas não tem, tá bom? É um livro de terrorzinho mesmo, um pouco de suspense, né? Muito sangue, muita morte. Eu errei nas minhas expectativas, no caso desse conto. Eu achei que seria um conto com alguma coisa de engraçado, alguma coisa de leve, mas não foi, tá? Mas tinha coisas brasileiras lá, que era o que eu procurei no começo, né? Tinha, como eu disse, a farofa com uva passa, tinha o especial de Natal do Roberto Carlos na TV, coisas assim. Mas não gostei tanto, porque eu esperava outra coisa. E pra finalizar, o último livro de Natal que eu li chama-se 6 Desejos de Natal, organizado pela Roberta Gurriti, cujos autores são a Maria Ferreira, Mate Lima, Daiane Borges, Karine Ribeiro e Caroline Dias, da Se Liga Editorial. Esse livro tem 167 páginas, ele acabou de ser lançado, logo antes do Natal eles lançaram, e cada um desses autores escreveu um conto que tem a ver com essa coisa de você realizar um desejo no Natal. E geralmente os desejos desse livro estão ligados a um par romântico. Então é um livro para quem gosta de romance, muitos jovens adultos aí na história. Talvez todos sejam jovens e jovens adultos, tá? Todos os personagens, protagonistas, pelo menos. E aí tem romances que são heteronormativos, outros não, tá? Alguns têm uma pitada de ficção científica, tipo Uma Máquina do Tempo. Outros não, outros são mais realistas, entre aspas. E se passam no Brasil ou em algum lugar indefinido. Tem alguns que você não sabe onde se passam. Mas tem uns que se passam na Bahia, por exemplo. Achei muito legal. Esse sim foi um livro gostosinho, leve, de aquecer o coração, mas mais voltado para o romance. Então se você gosta desse lado, vale a pena dar uma lida nos 6 Desejos de Natal. E aí esse livro, ele é todo escrito por pessoas pretas. A Maria, talvez vocês conheçam, ela também é produtora de conteúdo, ela também é booktuber. O canal dela chama-se Impressões de Maria. Eu vou deixar no box de descrição, ela dá dicas incríveis de livros, passem lá. E se vocês puderem, adquiram também o livro, que é bem legal. E é isso, gente. Foram com esses livros que eu finalizei meu ano de 2022, então foi muito bom. Só reforçando aqui, fiquem no canal, se inscrevam, deixem joinha, porque agora em janeiro vai ter esse monte de vídeos legais de metas de leitura. Vem aí 2 listas que vocês não perdem por esperar. E balanço de leituras, aquelas estatísticas todas, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui. Deixa um comentário pra mim, me conta o que de bom você leu em dezembro e se você já leu algum desses que eu mostrei por aqui, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!